Ok. Deixa eu ver, testar aqui se está tudo certinho. Aqui. Isso aí, pessoal. Vamos chegando. Deixa eu só preparar aqui. Vamos só preparando aqui, pessoal chegando. O pessoal tá chegando. E aí, Fábio, tá me ouvindo bem? O áudio está bom? Ótimo. Muito bom, muito bom, muito bom. Então vamos lá. Então, sejam muito bem-vindos, né, a mais uma aula. Deixa eu contar um pouquinho para vocês aqui o porquê eu resolvi criar esse projeto, né? Esse projeto, na verdade, eu criei ele para a realização de um sonho, que era o quê? Era dar aula, ensinar as pessoas a trabalharem com automação, né? Então, eu sempre tive esse sonho, né? Sempre tive o sonho de querer ajudar as pessoas por meio da automação, né? Então, eu sou hoje responsável de uma empresa de automação industrial e eu vi que eu poderia agregar mais na vida das pessoas, ajudando elas assim a aprender a se desenvolverem na área da automação industrial, tá? E por isso eu criei esse projeto. O que que esse projeto ele contempla? Esse projeto ele contempla em fazer as aulas toda terça-feira às 19 horas. Então, toda terça-feira às 19 horas você vai estar aqui comigo e a gente vai estar junto aprendendo a se desenvolver na área da automação industrial, tá? Meu nome é Thiago Monteiro e eu quero, junto com você, fazer toda essa caminhada aí e te ajudar, assim, a desenvolver nessa área de automação industrial, tá? Beleza. Então, hoje, qual que é o tema da nossa aula? A gente colocou aqui, ó, automação industrial, live 1, simulação do Estúdio 5000. Então, o que que é o Estúdio 5000? O Estúdio 5000 é um software de desenvolvimento de lógicas de programas de automação para automação, né? Então, isso eu consigo desenvolver lógicas de programas e descarregar dentro de um controlador, que é o PLC, tá? Então, nós vamos falar exatamente sobre isso hoje, tá? Eu vou só desabilitar minhas notificações aqui. E eu vou colocar, nós vamos iniciar a parte de conteúdo. Vamos colocar aqui. Deixa eu pegar uma peça. Isso. Vou colocar meu celular aqui também. Deixa eu ver um lugar que não vai ficar melhor. Pera aí. Vamos colocar aqui. Vamos colocar no lugar bom. Tem que ficar bom para todo mundo ver. Isso. Agora sim. Deixa eu ver se está todo mundo me vendo. Tudo ótimo. Deixa eu habilitar aqui para o pessoal, para saber falar que a gente está online. Ao vivo.
legal. Tá, então vamos lá. Então, o que acontece? A gente vai falar sobre o Studio 5000. Então, o Studio 5000 é um software que a gente desenvolve toda a parte de programação, tá? Eu vou compartilhar com vocês aí minha tela para vocês estarem visualizando. Então, o que é o Studio 5000? É o software que a gente desenvolve toda a parte de programação de PLC bem na prática aqui, que a gente utiliza a plataforma da Rockwell, né? Então, a Rockwell, como vários fornecedores, também fabricantes, têm a sua própria ferramenta de desenvolvimento, tá? A Rockwell era uma delas e tem o Studio 5000, que contém esse software que a gente desenvolve a parte de programação de PLC, tá bom? Então aqui, ó, para quem tá chegando agora no Instagram, eu tô ao vivo lá no YouTube. Então lá no YouTube eu tô mostrando um passo a passo como que a gente cria os programas, como a gente desenvolve e faz toda a parte de configuração do Studio 5000, tá? Então, quem tá no Instagram, tem um link meu lá que caminha para a parte do YouTube, tá? Então vamos lá. Então voltando aqui, ó, a gente tá aqui com a minha tela tá criada aqui e aqui tem alguns softwares. Eu tenho o Studio 5000, o Studio 5000 Emulation, que você utiliza para fazer a simulação, né? Aqui que eu faço toda a parte de configuração e simulação do software. Eu tenho o Studio 5000, né? Que é onde que eu faço a ideia de desenvolvimento da parte de programação do software. E eu tenho aqui também o RS Links. O que é o RS Links? É a ponte entre o software que eu desenvolvo e o PLC, tá? Ele faz a parte, é um drive de comunicação. Então eu faço toda a parte de configuração dentro do RS Links, para me comunicar com o CLP, para me fazer uma comunicação com o simulador. Então eu faço tudo no RS Links Classic aqui, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar com esses softwares. Isso a gente ainda vai comunicar utilizando uma tela do supervisório Factor Talk. Então, para quem já viu, né, já desenvolveu sistemas, a gente sabe o que avança também bastante, né? Quando você desenvolve sistemas supervisórios, né? O quanto que isso agrega no seu currículo. Então, eu vou te mostrar hoje como você faz essa comunicação e como você também faz toda essa parte de link, de tags. A gente vai mostrar aqui passo a passo, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou abrir o Studio 5000 aqui, e aqui ele mostra quais as versões que você quer desenvolver. Por que é importante você saber qual que é a versão? É a versão de firmware que está instalada também no seu computador, né? Então, às vezes, a versão que você tem instalada no seu computador e a versão que você tem instalada, que está instalada no seu CLP, né? Então, quando você pega um CLP, ele tem um firmware aqui dentro. Então, você geralmente desenvolve na mesma versão do firmware que ele tem, tá bom? Então, aqui, eu vou fazer o seguinte. Nesse caso, a gente não vai comunicar com o PLC nessa aula, tá? A gente vai ter aulas mais para frente. Nessas próximas aulas, você vai aprender a comunicar não só com o Compact, mas com o Control Logic, o micro, toda a parte de relé, inversor de frequência. Eu vou te ensinar passo a passo nesse projeto novo aqui, tá bom? Aí, aqui a gente vai começar pelo simulador. Então, o simulador que eu utilizo, né, que é o Studio 5000 Emulation, é esse aqui, ó. É esse software que ele é responsável por fazer a simulação de um PLC físico, né? Então, eu consigo fazer meu programa e descarregar dentro do simulador e fazer todos os testes necessários para mim validar minha lógica, tá bom? Então, eu vou vir aqui, eu vou abrir a versão 34. Aqui, ó, o pessoal está me perguntando se tem só aqui ou no YouTube. Tem lá no YouTube. Lá tem um passo a passo. Lá eu estou ensinando um passo a passo, mostrando. Agora, uma pausa breve na aula para a gente falar sobre a comunidade da automação. Dentro da comunidade da automação, você pode seguir por alguns caminhos, né? Por exemplo, o Workshop da Automação Industrial. Ele foi construído para ter uma base, uma visão de mercado. Então, você entende o que é SLP, sobre os sinais deles, arquitetura de como você pode
pensar para desenvolver um projeto na prática. Tem o Guia do Programador do CLP, que é do básico ao aplicável, né? Então, instruções, analógico, bloco de funções, dados do sistema, a parte de IHM, a parte de sistemas de comunicação com inversor de frequência, tudo nesse treinamento, tá? Temos também a opção do CLP avançado, para quem quer um nível mais profissional com RS Logix 500 e os 5000, que aí você vai aprender a trabalhar com analógica, aplicações de forma prática. E quando você quiser subir o nível da sua entrega, você pode também fazer o nosso sistema supervisório, tá? É a parte de configuração, desenvolvimento e comunicação com os equipamentos. É aqui que muita gente estava, onde quem domina vira referência. Agora, o diferencial que acelera de verdade é a seção de automação pronta para usar, a máquina virtual. Templates, backups de projetos, também inversores de frequência e supervisório. Em vez de você começar do zero, você já parte de um padrão e adapta para o seu cliente, né? Isso facilita muito. E aqui eu mostro para vocês um pouco das aulas que tem dentro do workshop. Aqui é a parte do guia do programador do CLP e aqui do CLP avançado. Aqui nós temos o supervisório também, que é para vocês verem como que estão distribuídos os nossos módulos, né, do nosso curso dentro da nossa comunidade. E se você é iniciante ou também já trabalha na área, esse curso é ideal para você. E caso você tenha interesse, o link está na bio aqui do YouTube ou também na descrição desse vídeo. Na tela do computador para vocês lá, tá bom? Tem um link, eu coloquei um link na minha bio. Olha para vocês verem aí que aí tem um link do canal aí. Automação simplificada, tá? Que é o nome do canal. Automação simplificada. Isso aí. Aí, beleza. Aí, o que que acontece? Ele vai abrir aqui, ó. Embaixo, o Estúdio 5000, que é o Logix Design aqui, né? Igual eu falei para vocês. E a gente vai criar agora o PLC aqui, tá bom? A gente vai criar o PLC para você poder vir e fazer toda a parte de programação. Então, eu vou vir aqui em File, Novo. Ele abre aqui essa opção aqui, ó, de New Project. É onde que eu vou criar o meu projeto. Eu vou criar meu projeto utilizando aqui, ó, Studio 5000 Logix Emulator Controller, né, que é o controlador. Eu vou dar um nome aqui de PLC. Vamos colocar aqui, ó, aula 01 PLC. Então, legal. Aí eu vou vir aqui, vou dar um Next, vou pedir para avançar. E aqui ele vai pedir qual que é a revisão que eu vou estar utilizando. Aí você vai vir aonde? A revisão que você está usando lá no simulador, né? Então você verifica lá no simulador, que é esse simulador aqui. Tá aqui, ó. Eu tenho dois abertos aqui. Deixa eu fechar um. Então, vou fechar um aqui, vou ficar só com um aberto aqui. Tá aqui, ó. Esse aqui eu vou abrir o simulador, que é esse aqui, ó. Logix Emulate. Então, aqui, ó, eu vejo qual o slot que tá o meu PLC. É o slot 2. Então, olha aqui, no estúdio Logix Emulate, ele tem aqui os slots, né? Então, cada um desses slots aqui é responsável por uma configuração que você coloca nele. Nesse caso aqui, eu coloquei um PLC, né? Então, vem cá, ó. Eu tenho a opção aqui de colocar ele em RAM, propriedades, limpar se ele tiver com alguma falha, né? Então, eu consigo vir limpar ele aqui. Eu consigo remover ele, né? Então, vamos removê-lo aqui para começar um novo com vocês. Então, ele vai remover aqui e é como se eu tivesse que escolher em qual slot que o PLC está. Então, eu vou vir aqui, vou mandar dar um criar e vou colocar aqui, ó, Emulate 5570 no slot 2. Aí aqui é para falar a versão, né, que é a versão 34, que é a mesma do meu programa, e o tamanho, né, o tamanho do seu programa. Se é um programa muito grande ou se é um programa muito pequeno, né? Então, você consegue configurar isso aqui também. Vou dar um avançar, vou dar um concluir aqui. Ok. Aí, então, aqui já está mostrando que está na posição 2, no meu slot. Eu vou vir aqui, vou colocar na posição 2 e vou dar um finish.
ele vai criar toda a estrutura para mim desenvolver meu projeto, para mim poder, assim, fazer toda a parte de programação dele, tá? Ok, ele criou aqui, vamos ver, ele está aqui no slot 2 e eu também tenho ele aqui no meu simulador no slot 2 também. Então tá ok aqui. Então, teoricamente, ele está configurado da forma correta. Eu poderia usar aqui também módulos de entradas e saídas digitais também, né? Eu posso vir aqui, ó, mandar criar e criar módulos de entradas e saídas digitais. Eu não vou fazer isso aqui nessa aula agora, que essa aula, o objetivo dela é fazer esse teste simulador e também fazer a comunicação com o sistema supervisório, para vocês visualizarem, tá? Mas é possível fazer sim. Então, se eu vier aqui agora, eu vou fazer uma parte de configuração dentro do UActive para a gente verificar se a gente está tendo comunicação com o simulador, né? Por isso, quando eu vou fazer uma comunicação entre o software e o simulador ou o equipamento, eu utilizo o RSLinx Classic, que é isso aqui, ó. Tô pedindo para parar o serviço dele e ele vai startar.